Mika Häkkinen errou feio, o Schumacher fez uma corrida à la Schumacher e o Barrichello exorcizou um trauma depois de 5 anos. O GP de San Marino de 1999 é o nosso vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Botequim GP. Fala pessoal, tudo certo? Continuando aqui nossa série sobre a temporada de 1999, hoje contando a história da terceira etapa GP de San Marino, disputado no dia 2 de maio no circuito de Imola. Carlos Zonta ainda se recuperava do seu acidente nos treinos do GP do Brasil e continuava fora da Fórmula 1, e para o seu lugar a BAR chamou o Mika Salo. Mas quem estava de volta à categoria era o Luca Badoer, que tinha ficado de fora do GP do Brasil e retornou ao seu posto na Minardi já recuperado do seu acidente. Mika Häkkinen mais uma vez marcou a pole position, ao seu lado seu companheiro de equipe David Coulthard em segundo, segunda fila com Michael Schumacher da Ferrari em terceiro e seu companheiro de equipe Ed Irvine em quarto. Terceira fila Jacques Villeneuve, um excelente quinto lugar com a BAR, e Rubens Barrichello em sexto ao seu lado com a Stewart. Pedro Paulo Diniz com a Sauber largaria na 15ª posição. E na largada, Mika Häkkinen mantém a liderança e Villeneuve, coitado, não larga bem, vai perdendo posições. Não larga bem, Rubens Barrichello vai perdendo posições. Mika Salo ficou parado no grid. Fica parado no grid, Mika Salo. O Villeneuve, perdão. O Villeneuve que largava ao lado do Rubinho na 5ª posição. Coitado do Villeneuve, né, cara? Conseguiu fazer ali uma belíssima classificação, colocando a BR em quinto, mas o carro nem largou, diz que ele dava murro no volante ali, de raiva. E ainda antes de completar a primeira volta, o Jarno Trulli da Prost rodou e ficou fora da corrida. Na terceira volta, Pedro Paulo Diniz faz uma ultrapassagem em cima do Giancarlo Fisichella e assume a 12ª posição. Em 5 voltas, o Mika Häkkinen já abriu 4 segundos em relação ao seu companheiro de equipe David Coulthard, que era seguido por Schumacher, Irvine, Barrichello e Frentzen. E na volta 5, De La Rosa e Hurs batem e abandonam a prova. Em um determinado momento da transmissão, o Galvão Bueno estava falando do Damon Hill, que ele tinha abandonado as 2 primeiras corridas, enquanto o seu companheiro de equipe, o Hans-Harald Frentzen, era vice-líder do campeonato. E enquanto ele estava falando sobre isso, o repórter João Pedro Paz Leme traz uma informação interessante sobre o Damon Hill. Olha só. E tem uma informação interessante sobre o Damon Hill. Ele toca guitarra muito bem, você sabe disso. E gravou uma participação especial no disco da banda inglesa, essa banda de rock antiga, Def Leppard. Parece que ele anda tocando melhor fora da pista, hein, Galvão? Vocês sabiam disso? Que o Damon Hill era rock and roll, na guitarra e tal? Inclusive o Damon Hill, que teve a sua carreira apadrinhada pelo Beatle George Harrison, que era amigo lá do pai do Damon Hill. Inclusive eu já contei essa história em outro vídeo do canal, vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem, que é muito bacana também. E na volta 6, o Olivier Panis da Prost deu aí uma bela rodada, mas conseguiu voltar para a corrida. E a corrida ia se desenrolando assim, mais uma vez sem nenhuma ação, nenhuma disputa, pelo menos ali na frente, ali todo mundo separado, todo mundo longe um do outro, ninguém andando próximo, até que na volta 17 o líder Mika Häkkinen faz isso daqui. E mais uma volta vai ser completada. E agora perdeu o controle Mika Häkkinen. Perdeu o controle Mika Häkkinen. E esse seria só o primeiro erro do Mika Häkkinen na temporada. Vocês vão ver que vai ter mais, né? Olha, se o Schumacher não quebra aquela perna, sei não, hein? E enquanto o João Pedro Paz Leme trazia informação sobre o Schumacher, que estava usando uma viseira nova, toda tecnológica, tinha uma briga ali entre o Tora Takagi e o Marc Gené, que quase sobra para o terceiro colocado, o Ed Irvine. Olha só. Não, se atrapalhasse o Schumacher ele estaria usando, e eu quero dizer assim, não são todas aquelas informações aí, mas a pista está ficando... Olha só a confusão que arrumaram ali no Irvine. O Barrichello é o primeiro dos líderes a parar, ele para na volta 25 e volta na 7ª posição. E pouco tempo depois, o Mika Häkkinen dá a sua explicação sobre o acidente. Galvão, o Mika Häkkinen acabou de dar uma entrevista e um depoimento curioso. Ele disse o seguinte: normalmente não se pergunta a um piloto se ele errou, mas eu vou dizer, eu errei. O problema foi meu e não do carro. Pelo menos ele foi sincero, né? Eu errei mesmo, o erro foi meu e tá tudo certo, vamos pra próxima. Por isso eu gosto do Mika Häkkinen, eu gosto dele.
E lá na frente, o Michael Schumacher começou a andar um pouco mais rápido e vai tirando diferença em relação ao David Coulthard, né? Uma diferença que era sempre na casa dos 5 segundos durante toda a corrida, já baixava ali para menos de 2 segundos, e aí ele foi para os boxes na volta 31. E o Schumacher voltou dos boxes voando, né? Assim, ligou o modo Schumacher, né? Fazendo volta mais rápida, atrás de volta mais rápida, para tentar dar o undercut no David Coulthard. Se bem que nessa época, assim, a gente não ouvia, pelo menos na transmissão nacional, não se usava o termo undercut, mas era isso que o Schumacher estava tentando fazer. E o Coulthard para na volta 35 e o Schumacher assume a liderança. Schumacher vem na reta, olha o Coulthard lá vai o Schumi, passa Schumacher. Passa Schumacher e o Coulthard vem lá atrás. O Pedro Paulo Diniz recolheu para os boxes na volta 36, a equipe mexeu no carro e ele voltou para a corrida com algumas voltas de atraso. E o Schumacher na liderança foi abrindo, abriu mais de 20 segundos em relação ao David Coulthard e parou novamente na volta 45 e voltou na liderança. Essa é o tipo de corrida, assim, estilo que só o Schumacher, só ele sabia fazer, e ele era genial nesse sentido, né? Ou seja, ele fazia um stint mais leve, botava menos combustível e fazia um stint voando, assim, volta mais rápida em cima de volta mais rápida, e ia abrindo vantagem para poder fazer depois uma parada de novo e voltar ainda na frente, coisas que só o Schumacher sabia fazer. E na volta 46 o Ed Irvine abandona a prova com problemas de motor, e quem herdaria a terceira posição do Ed Irvine seria o Frentzen, mas ele também abandonou a prova na mesma volta. Então o terceiro era o Damon Hill com o Rubinho, que tinha feito uma segunda parada, em quarto. Mas o Damon Hill parou também na volta 49 e aí o Barrichello assumiu a terceira posição. E na volta 52, Pedro Paulo Diniz bate e abandona a prova. Só para vocês verem como é que era a diferença entre os carros na temporada de 1999, ali nos anos 90 até ali o final dos anos 2000. Olha só essa imagem, o Rubinho Barrichello está em terceiro. Aí atrás do Barrichello está o Damon Hill, que era o quarto, que estava ali se aproximando do Barrichello após a segunda parada. E atrás dos dois estava o Schumacher, que era o líder da prova, para colocar uma volta em cima do terceiro e do quarto colocados. E na volta 59, o motor do Johnny Herbert estourou, jogou óleo na pista, e o sétimo colocado, Zanardi, pegou esse óleo, rodou e abandonou a prova. E depois de 61 voltas, Michael Schumacher vence o GP de San Marino. Largue o punho, Schumacher! Recebe a bandeirada, Schumacher vence! Rubens Barrichello é o terceiro e vai pro pódio! Festa da Ferrari! A McLaren recebe de forma mais fria, e eu vejo aqui uma enorme festa dos mecânicos da Stewart. Michael Schumacher, vencedor da prova, 62 voltas. Em segundo, David Coulthard da McLaren. Em terceiro, Rubens Barrichello da Stewart. Quarto, Damon Hill da Jordan. Quinto, Giancarlo Fisichella da Benetton. E sexto, Jean Alesi da Sauber. Só Schumacher e Coulthard na mesma volta, o resto todo mundo uma volta atrás. E depois da corrida, o Barrichello dedicou o seu pódio a Ayrton Senna. É aquela mesma bandeira que eu tava triste ali em São Paulo, então ela saiu do bolso e logo em Imola, um lugar que já me fez tanto mal e que hoje me fez tanto bem. Por isso que, acima de tudo, a primeira coisa que eu quero falar é que eu esperei muito esse momento para poder dedicar para Ayrton, aqui nesse lugar. Esse foi apenas o quarto pódio da carreira do Rubinho. O Barrichello, que não ia para o pódio desde o GP de Mônaco de 97, e conquistou esse pódio aí em Imola, 5 anos depois ali praticamente de ter sofrido ali o seu grave acidente ali nos treinos de sexta-feira em 94, depois a morte do Senna no domingo. Então, para ele, assim, ele meio que, sabe, olha, lavou a alma, assim, espantou aquele trauma, assim, tipo, ele mesmo disse que fechou aquele ciclo, né, daquele trauma que ele tinha de Imola, ele fechou aquele ciclo com a conquista desse pódio em 1999. Classificação do campeonato após 3 etapas: Michael Schumacher líder, 16 pontos, segundo Ed Irvine com 12, terceiro Mika Häkkinen com 10, quarto Hans-Harald Frentzen com 10 e quinto Ralf Schumacher com 7. Classificação do campeonato de construtores: Ferrari líder, 28, segundo McLaren 16, terceiro Jordan 13, quarto Williams 7 e quinto Stewart 6 pontos. Então é isso, esse foi então a história do GP de San Marino. Você lembra dessa corrida? Você assistiu essa corrida? Você lembra desse pódio do Rubinho? Me conte aqui nos comentários. Voltaremos a qualquer momento com a história do GP de Mônaco, certo, pessoal? Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.